Olá pessoal, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa para falar do amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para falar da bondade de Deus, porque verdadeiramente Ele é bom e nos dá essas oportunidades de falar da sua palavra e também você com a grande oportunidade de ouvir também a palavra. E o Senhor Jesus, Ele disse uma coisa muito importante para nós, que é: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Sabemos que tem muita gente pregando aí a palavra de Deus, uns por contendas e outros por vanglória, outros de boa mente, como disse o apóstolo Paulo. Mas Deus o julgará, né? Mas Deus sabe que nós estamos aqui com sinceridade, querendo que você aprenda a palavra, que você venha ter o conhecimento da palavra e venha se salvar. Deus sabe que é assim. Nós não estamos pretendendo aqui ser político, que você venha nos ajudar financeiramente, não. Mas que você ouça a palavra de Deus e assim você aprenda, você venha se limpar do pecado através da palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que liberta, que salva. Então entenda, o nosso desejo é esse, com sinceridade, né? Então só depende de você querer, porque nós estamos querendo. E nós estamos fazendo aqui não é uma coisa que é além do que foi ordenado, não. É o ide do Senhor, é a obrigação de todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador da sua vida. Ele tem a obrigação de pregar o Evangelho, né? De pregar a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele fala: ai de mim, que não prego o Evangelho, ai de mim. Então, ai significa uma expressão aí de dor, de desespero, né? De medo, de risco de perder a salvação. Então, ai de mim, eu digo eu, que não prego o Evangelho. Se eu sei que é para pregar, eu preciso pregar. Eu preciso dizer, enquanto é tempo, enquanto é hora, que o Senhor Jesus salva. O Senhor Jesus ajuda, o Senhor Jesus nos fortalece com a sua palavra. Agora entenda, como nós falamos, que tem uns aí que fica pregando para ganhar dinheiro, outros para ser famoso, e com isso não leva o poder de Deus de salvação. Mesmo que as pessoas parece até que eles estão pregando melhor, mas convence mais e é mais favorável a você. Mas espiritualmente não é. Compreendemos que o Senhor Jesus, Ele está na sua palavra. Se você aprende a palavra, recebe, ouve a palavra e guarda a palavra, ou seja, vive a palavra, você tem salvação, não só eterna, mas também diariamente na sua vida. Compreenda isso, irmão. Você tem uma salvação de muitas coisas, você é livre de muitas coisas ruins no corpo físico mesmo, né? Doenças que venham prejudicar a sua vida, né? De aflições, de perturbações, de muitas coisas que afligem o ser humano, que oprime o ser humano. Se você está na palavra, você está guardado na palavra, na justiça de Deus. O diabo não toca em ti, porque você está protegido, está com a couraça da justiça. Então esse é o alerta. Quando você
muitas vezes pensa que está bem. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que quando ele queria se gloriar, ou seja, ele se achava bem, humanamente falando, e até privilegiado, porque era considerado uma pessoa que Deus revelava a palavra, como os apóstolos mesmo falavam das revelações que Deus deu a Paulo. Ele diz: quando eu quero me gloriar pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, uma coisa ruim que nós não sabemos o que é. Um espinho na carne não é bom. Sabe o que é aquilo que você não pode mexer, que dói? É isso aí, o espinho na carne. Se você tiver um espinho num dedo teu, no pé, onde for, quando bate uma coisa em cima, irmão, ele espora lá, ele enfia na carne e dói. Então era um espinho na carne de Paulo, e ele disse: a saber, um mensageiro de Satanás. Ou seja, foi botado por Deus. Não vai pensar que foi o diabo que inventou essas histórias, não. O próprio Deus usando um espírito mau da parte dele. A Bíblia tem, não é só isso aí que tem, dizendo que o Senhor Jesus usa esse espírito mau para cuidar dos servos dele, no sentido de levar a ensinar. É isso aí, como professor. É isso aí. As tribulações vêm para você aprender. Então, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava, diz Paulo. Aí ele aprendeu, quando ele orou a Deus para tirar isso aí dele, ele foi ver que o Senhor Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta. Ou seja, a minha salvação, a minha proteção, o meu livramento, as minhas riquezas é suficiente, Paulo. Porque se eu permitir que tu comece a se gloriar, tu vai se perder, Paulo. É claro que não está escrito isso, eu estou acrescentando com as palavras do Senhor Jesus, que ele disse: a minha graça te basta. Então não precisa tu ter mais do que isso. Tu tendo salvação, mantendo o teu nome escrito no livro da vida, suficiente. Se eu retirar isso aí, tu perde o cabresto, o freio, ou a obediência a mim, e se afasta de mim, o diabo te mata. É isso aí. Então Paulo compreendeu: ah, tá. Aí Jesus, acrescentando mais, disse assim para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então compreenda, o poder de Deus se aperfeiçoa quando você diz que está fraco, quando você diz que está necessitado, quando você diz que precisa dele. Isso se chama de arrependimento, isso se chama de busca em Deus. Eu não posso, por isso eu busco em Deus, que o Senhor me ajuda. Então Paulo, ele diz, aí quando eu estou fraco, eu estou forte. Ou seja, quando eu estou necessitado de Deus, Ele está comigo e aí eu posso todas as coisas. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, quando ele disse: mas quando eu estou forte, aí que eu estou fraco. Então, compreenda que a coisa é o contrário. Quando eu acho que eu posso fazer, é onde eu não posso fazer. Espiritualmente falando, eu até preguei esses dias dizendo isso aí, o que eu vou dizer é o seguinte agora, que a pessoa, quando ele nasce feinho, ele está levando vantagem. No sentido espiritual, eu estou falando. Não é que um feinho vai para o céu, não é isso aí. Mas ele tem mais chance de servir a Deus. Por quê? Ele é menos tentado. Ele se sente mais inferior. E com isso ele tira o eu. Poxa, eu sou feinho.
O homem é uma pessoa rica, é mais difícil de servir a Deus. Um pobrezinho é mais fácil. Não é que os pobrezinhos que não têm dinheiro, não tem nada, vá para o céu tudinho. Tem uns que é orgulhoso. O próprio homem mais rico da terra e mais sabido, dado por Deus sabedoria e riqueza, que foi Salomão, ele diz em Provérbio que há rico que se faz pobre e pobre que se faz rico. Então compreenda que não é porque não tem dinheiro que vai para o céu. Às vezes é pobre, não tem nada no sentido financeiro, é pobre financeiramente, mas é orgulhoso, ele não aceita a correção de Deus, não aceita a palavra de Deus, não quer. Mas quando ele quer, se torna mais fácil. É isso que eu quero dizer, porque o dinheiro, o eu, a confiança humana diminui. O poder humano diminui. E com isso ele é mais fácil dele servir a Deus. Quando ele, às vezes as pessoas ficam olhando e falam a respeito das pessoas que nascem com síndrome de Down e outras doenças assim, que fica babando ali, não fala, não se comunica. E eu fico olhando assim, espiritualmente falando. Eu me alegro. Ah, mas tu é doido? Se alegrar com pessoa que nasce dessa forma? Porque espiritualmente falando, irmão, esses têm o reino do céu seguro. Não sabem o que estão fazendo. E ele lá não vai ter síndrome de Down. Não. Lá ele é perfeito. E aí pecou em quê? Nasceu pecador, mas não pecou. Entenda bem. Não cometeu pecado, é o caso das crianças. É uma pessoa, nasceu pecador, mas não cometeu pecado. Ou seja, não foi culpado. Então compreenda, agora eu, já velho, com consciência limpa, ou seja, no sentido de entender as coisas. Se eu não obedecer, irmão, é inferno certo. Né? Então, as pessoas, aparentemente, quando você leva vantagem, humanamente falando, você leva desvantagem espiritualmente falando. Quando eu confio na força, aí Jeremias diz, capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no outro homem e faz da sua carne o seu braço. É maldito, da sua carne o seu braço, e se aparta do Senhor. Se aparta, porque ele confia nele e apartou-se já. Na hora que você confia em você, você já retirou Deus da tua vida. Se eu confio no meu emprego, eu confio na posição social que eu tenho, nos diplomas que eu tenho, no dinheiro que eu tenho, na força, não, se vir eu quebro. Está fora, irmão. Eu preciso ser simples e humilde, manso. Jesus disse para vir a mim e receber o descanso na alma, precisa ser manso e humilde de coração. E ele disse que tem que aprender com ele. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então é assim. É preciso entender que a vantagem carnal leva à morte. Mas a simplicidade, a humildade, a dependência, a pobreza espiritual leva à vida. Isso aí. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que encontramos aqui em Lucas, capítulo 21. Lucas, o Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 21, versículos 5 e 6, que diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo,
que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse. Ou seja, alguém, nesse versículo aqui está dizendo, as pessoas, os discípulos chegaram com ele e mostraram o templo, uma coisa natural, que estava com formosas pedras e dádivas, coisas boas, humanamente falando, terreno, natural. Olha que pedras bonitas, que coisa bonita. Aí olha o que Jesus respondeu aqui, disse, no final do versículo diz, e disse, né? Versículo 6, quanto a estas coisas que verdes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribadas. Entenda isso, irmão. Muito sério. Dias virão em que você caça a tua mãe, mas mamãe, cadê a senhora? Aí tu não acha mais, porque já morreu. Aí tu procura pelo teu dinheiro e tu não encontra. Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra a vida. Quantas vezes você já viu, tem certeza que viu, se não viu é porque não quis, mas que acontece todo dia. Pessoas dizendo, poxa, o meu dinheiro não valeu nada. Meu filho adoeceu e o dinheiro não conseguiu salvar ele. A vida, estou falando no material, agora tu imagina espiritual. Aí, poxa, eu sou famoso, conhecido no mundo inteiro e aplaudido pelo mundo inteiro e já ganhei prêmio Nobel de Ciência, sei lá, vamos dizer uma coisa assim. Um prêmio mundial de medicina. Mas estou com câncer, rapaz. E estou só esperando bater a cacholeta. É complicado, irmão. Eu estou certo, eu estou falando o que é correto. Porque, poxa, ganhei o prêmio mundial de medicina, rapaz. Já pensou? Eu sou um craque. Pensa num cabra bom, campeão. Mas não posso salvar a mim mesmo. Jesus, ele disse, tu não podes, com todo esse conhecimento que vocês têm, e que diz que tem poder, não pode tornar um cabelo teu branco ou preto. Aí você pode até dizer, não, mas as mulheres agora, os homens também estão pintando. Ah, pintar pode. Eu estou falando por natureza. A natureza mesmo, você dizer, ei, natureza, muda aqui meu cabelo. Eu quero que fique preto agora. Não fica, não. Aí ele diz, nem pode acrescentar um côvado à tua estatura. Eu tenho certeza que a maioria dos homens, as pessoas assim, queria ser grandão. Quem sabe até para humilhar os outros, gigante Golias. Esturrar em cima dos outros. Porque tudo que o homem quer é humilhar os outros, sabia? Nós somos assim, controlamos pelo Espírito, pela palavra de Deus, nós controlamos essa arrogância, esse orgulho, essa prepotência que o homem tem. Mas todo mundo, quer ser campeão. Gigante Golias esturrava como um leão. Parecendo com um leão, mas não era não. Leão mesmo é o que matou ele. Então entenda, foi um meninozinho desse tamanho, sei lá que tamanho era, vamos dizer do meu tamanho, matou ele. Só com uma pedrada. Então entenda que não adianta arrogância. Não adianta tu olhar para o natural. Vem dias que tu caça em que se segurar e não acha, irmão. Mas quando você tem a palavra, você está firmado na palavra, você pode até dizer para mim agora, mas quer dizer que os crentes não passam por isso? Não, é claro que passam. Eu estou dizendo que não? Não estou dizendo isso não. Agora eu estou dizendo é que você
depois da morte tem a vida. E você passa por essas tribulações com mais tranquilidade. Por quê? Porque a palavra te dá isso. A palavra te dá essa consciência. Já. Você já está esperando. Não, já sei. Ah, então não está com medo não do câncer? Não, isso aí é normal. Todo mundo vai morrer mesmo. Cara, a pessoa já está até esperando. Não está esperando coisa boa. Você não vai... Oh, que templo... Jesus já estava vendo outra coisa. Ah, isso aqui vai explodir tudo, rapaz. Cuida da vida de vocês, rapaz. Jesus, ele, quando ia com a cruz na costa, voando sangue para todo lado, e a lapada cantando nas costas dele, e as mulheres chorando. A mãe dele ia ali, a Maria Madalena, que ele tinha expulsado 7 espíritos, ia junto. A outra Maria, mãe de Marcos, ia junto também. 3 Maria ali e fora as outras. Aquelas mulheres que ajudavam ele no seu ministério. Então, chorando. Diz que ela se desesperava. A Bíblia diz que ela batia nos peitos, elas. Desesperada, fazia o quê? Não podia fazer nada. Para ajudar, não podia fazer nada. Mas Jesus disse, não chorai por mim. Chorai por vós mesmos. Porque dias virão em que vós dizeis, bem-aventurada é aquela que é estéril. Ele disse, ó, chorai por vós e pelos vossos filhos. Porque dia vem em que diz, tu não tem filho não? Tu é bem-aventurada porque estão matando o meu ali. Entenda, irmão? Então, entenda que o que Jesus estava dizendo aqui. Jesus nunca pregou diferente disso aqui. É isso aqui mesmo. É verdade. Quando nós buscamos no Senhor, nós pegamos o que é verdadeiro, o que traz vida eterna, o que traz eternidade. Nós não ficamos presos no que enxergamos. Nisso aqui que é temporário, que é uma coisa momentânea, que explode a qualquer momento. Aí você vai dizer, poxa, mas eu não estou aqui já ainda estou com 100 anos já e não vi nada explodir ainda. Mas daqui a pouco tu vai ver. Daqui a pouco chega a morte e você quer se agarrar num remédio, numa coisa e não segura. Não adianta. Então, aqui o versículo 8, nós lemos aqui, ou seja, o 7, né? Nós lemos o 5 e o 6. Quanto a estas coisas que verdes, ou seja, estão vendo, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribadas, ou derribada. O versículo 7 diz assim, e perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Quando é que vai acontecer isso aí? Aí ele diz no 8, e disse então ele, vede que não vos engane, não vos engane. Não deixa que as pessoas te enganem. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou. Ou seja, sou eu. E o tempo está próximo. Não vardes, portanto, após eles. Não vai atrás desse pessoal. Agora você pode dizer, mas não está acontecendo isso não. É claro que está. Está acontecendo tudo isso aí. As pessoas se apegando no natural. Vão para a igreja atrás de chavezinha. Até ouvi um irmão dizendo um dia desse, eu achei até engraçado o que ele falou. As pessoas vão para os cultos atrás de chave.
chave de tudo enquanto, de carro, de casa, mas só não vão atrás da chave do céu. É importante, porque eu vejo Jesus pregando aos fariseus, dizendo, e vocês, depois dele falar para os fariseus diretamente, tinha ali os doutores da lei, disseram, oh, mestre, com isso você está nos ferindo, tá? E ele disse, e vocês, doutores da lei, hipócritas, que tira a chave daqueles que querem entrar e nem vocês entram lá. Então é essa chave que nós devemos buscar, a chave do céu. Tu pode ver que Jesus, quando ele mandou os 70 discípulos pregar o evangelho, o reino do céu, quando ele disse, olha, eu dou poder para vocês expulsar demônio, curar enfermo, ressuscitar os mortos e pregar o reino do céu. Ou seja, a última instrução foi pregar o reino do céu. Qual é o que é mais importante? Pregar o reino do céu. Então eles voltaram alegre, eufórico, dizendo, Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. Tudo alegre. Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então, e ele disse, não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos. Pelo nome de vocês está escrito no livro da vida, no reino do céu. Então, tudo é importante, mas o mais importante é você garantir a tua salvação. Buscar primeiro a chave do céu. O segredo que é o dom do Espírito Santo. O arrependimento para que venha o dom do Espírito Santo. O que é arrependimento? É exatamente aprender com a palavra. Que a palavra está dizendo, não faz, eu não faço, me arrependi. Me converti. Ah, mas eu estava indo para cá, eu achava que era para ir. Pois não é não. A palavra está dizendo que é para cá. Aí eu me converto. Eu volto daquele caminho de erro. Então isso é o importante. Aí vem o dom do Espírito Santo. O dom. O que é isso? A chave. Aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Ah, que tu tivesse o dom de Deus. É exatamente o dom do Espírito que revela a palavra. O que significa a palavra. Então compreenda, irmão, que nós não podemos ficar pegado, seguro no que tu vê, iludido, mas ele precisa estar ligado no céu. Nós vamos ver aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Paulo diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, o que ele está dizendo com isso? Se há algum interesse, tu se sente bem com Cristo, é isso aí. Se há algum conforto, eu não posso ficar desconfortável. Jesus não vai aceitar isso, irmão. Não, eu estou servindo a Deus, mas meio dando bicuda. Assim, sabe, uma coisa assim meio forçado, tipo o Caim, que ofereceu o sacrifício, mas com raiva. Então, se há algum conforto, ele está falando aqui, conforto é quando está bem, alegre, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Salmo 100 diz, né? Então, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor,
Rapaz, o amor de Cristo, eu amo a palavra, aí eu me consolo. Como o salmista mesmo diz, também, a tua vara e o teu cajado me consola. Me consola. Então significa que tá bom, é suficiente para mim. Eu estou alegre com a tua palavra. É isso aí. É isso que está dizendo aqui. Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, está entendendo aí, irmão, o que é comunhão no Espírito? É você ligado com o Espírito, concordando. Comunhão significa você concordar. Ah, não, tá certo. A palavra disse, quem está dizendo é o Espírito de Deus. Então concordam, está tudo certinho. Então tem a comunhão. Comunhão é concordância, né? Se há alguma comunhão no Espírito, se há algumas entranháveis afetos de compaixão, se eu tenho compaixão, mas com entranha, nas minhas entranhas mesmo, de verdade, ou é isso, é externo? Rapaz, eu estou aqui alegre, mas estou doido para dar uma bicuda nele. Sabe aquela coisa que é externa, que é aparência, que é capa? É isso aí, é isso que ele está falando aqui. Muitas vezes as pessoas ajudam outro, mas para aparecer na foto. Ei, bate aí a foto aí. Olha aqui que eu dei para ele aqui, isso aqui, para poder vender. De alguma forma, ele aparecer. Sabia que isso aí acontece muito? Então, ele disse, algumas entranháveis afetos de compaixão. Eu estou fazendo isso, mas porque eu verdadeiramente estou sentindo dentro de mim. Ah, então tá certo. Aí nós passamos para o versículo 2. Versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completai o meu gozo. Então ele está dizendo, isso vai me completando aquilo que eu tenho prazer. Porque eu estou ensinando vocês a fazer isso. Aí eu me alegro. Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então nós precisamos fazer as coisas internamente, trazendo de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? É o contrário, é de dentro para fora, ou de fora para fora não vale, não, é só uma coisa superficial, né? Você é só capa, é só uma capazinha, uma casquinha, mas não tem nada no interior, né? Então ele está dizendo aqui, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, ou seja, para sentir o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O versículo 3 é um versículo, irmão, que eu falo muito esse versículo aqui, e eu tenho ele como, depois de João 3,16, é o segundo versículo da Bíblia, para mim, que diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Se você vai fazer alguma coisa, principalmente na obra de Deus, e você vai por contenda ou por vanglória, sem humildade, é vã, não adianta nada. Precisa ter verdadeiramente o desejo, como está dizendo, entranhável afeto.
eu tenho que estar aqui, numa hora dessa aqui, pregando essa palavra, mas com um desejo verdadeiro, vindo de dentro, de você se salvar. Um desejo que você venha conhecer verdadeiramente a palavra e por esta palavra você se salve, você, tanto na terra como no céu, você seja alimentado aqui para viver de forma mais correta, forma melhor, com paz, com direção, com inteligência e com sabedoria, sendo abençoado por Deus tanto na saúde como na vida conjugal, como também no financeiro. Em tudo eu tenho que desejar. Então isso tem que ser verdadeiro, porque se não for, não serve de nada. Mas para que pregar? Para que dizer se eu não quero que você se dê bem? Eu estou com falsidade, eu estou aqui falando, mas verdadeiramente eu estou querendo é matar a gente. Tá, o que é isso? Então é isso que nós estamos falando aqui, Paulo nos ensina. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Quando você faz isso, Deus te abençoa e você é abençoado. Você continua com a oportunidade de fazer e fazer e fazer. Crescer, crescer e crescer. Mas quando você vai achando que vai se dar bem, contenda, vanglória, sem humildade, mas com prepotência humana, com coisas humanas, você vai perder, irmão. Porque quem está em ti não é o Espírito de Deus. Então, com isso, você pensa que leva vantagem. Mas isso vem prejuízo. Vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus, o Espírito Santo, veio para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Então é isso. Então compreenda aí, irmão, que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo. Quando Paulo diz isso, eu acho muito importante, porque ele disse além de Jesus. Jesus, ele disse para nós amar o nosso irmão igual a nós. Como eu mesmo, né? Mas Paulo já vai além, ele diz, não, superior. Sempre eu considero o irmão superior. Se eu consigo fazer isso, pensa numa coisa que é bom para mim, que a gente pensa que leva desvantagem, você é ciumento daquilo que não tem até. Mas quando você resolve fazer, Deus abençoa. Aí ele diz no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então não posso me preocupar só comigo. É por isso que Jesus disse, amai-vos aos outros. Eu acho que eu estou aqui nessa televisão pregando para mim mesmo. Não. Estou pregando para você. Está custando quanto para você esse programa? Nada. Por isso. Então tenho que me preocupar não somente comigo, mas com os outros também. Quando nós aceitamos Jesus de verdade, estou falando aceitar mesmo, você já tem uma vontade, um desejo no coração de pregar essa palavra, de cantar hinos, de fazer a obra do Senhor, de distribuir a semente. Você fica com esse desejo. Mas se você começar com coisa, como está acontecendo muito hoje em dia aí no meio evangélico, pessoas cobrando caríssimo os show, não é louvor a Deus não, show. Aí isso aí você vai se perdendo, você pensa até que Jesus está concordando com isso. Está pensando que está tudo certo, está nada.
Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não fica, irmão. Não adianta, não vai permanecer, não adianta. O que vai permanecer é o que vem de Deus. Então nós entramos aqui no versículo 5, que muda totalmente aqui, para apresentar Jesus, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando ele diz para mim me preocupar, não somente comigo, mas também com o que é dos outros, com os outros, e aí está dizendo com o que é dos outros, aí ele entra no versículo 5 dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? De salvar a humanidade. Para quê? Se a gente for olhar pelo lado espiritual, e se nós fosse um de nós, Jesus fosse eu, ou seja, eu fosse Jesus, se eu fosse o Cristo, que interesse eu tinha pelo homem? O salmista diz mesmo no Salmo, dizendo, quem sou eu, um verme, para que tu se preocupe comigo? Um verme, um nada. Sabe o que é um carrapato, uma coisa qualquer assim? Que Deus se preocupa, Deus quer salvar. Já pensou? O privilégio que nós temos de ter um Deus dono de todas as coisas do universo, e ele se preocupar contigo, querer tua salvação, querer que tu vá morar com ele. Já pensou, irmão? Luta por ti. E às vezes você não dá valor a isso aí. Aí quando você dá valor, você faz a obra. Você aceita a palavra, a correção, anda dentro da palavra de Deus e leva aos outros também essa palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, como Deus, quer que você também seja um como Ele. Ele diz que vocês vão ser igual a mim. Nós vamos estar em vocês e vocês em nós. Então entenda. Então Jesus, aí Paulo aqui falando de Jesus, que haja esse sentimento em nós. Aí ele diz no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que é Jesus se despojar de todos os seus poderes? Como criador da humanidade e criador de todas as coisas que existem, ele se despojou disso e se fez semelhante a mim. Semelhante a um homem comum. Semelhante por quê? Porque não era igual. Semelhante. Nas coisas que ele ia fazer, que fez, que agiu. Porque como um Deus, ele não precisava pregar um prego para fazer um tamborete. Esfregar uma plana lá no pau. Ele só fazia dizer que haja tamborete. Pronto, quero 1000 tamboretes. É pela palavra. Deus fez tudo, os mundos, pela palavra. Ele, como um Deus, ele não precisava arranhar os dedos tudo com lixa. O serrote serrando madeira, não precisava. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Pegar já feito. Usar o poder de Deus de forma, pode-se dizer, de forma fora da ordem. Da ordem. Porque existe para nós uma ordem, um limite. Existe uma maneira de você, do poder de Deus, te usar. Então, esses poderes que Jesus usou na terra, Deus continua usando os homens. Aí ele até disse, quem estiver em mim, as minhas palavras estiver nele, fará obras maiores do que as que eu fiz. Consideramos que nós temos mais tempo para fazer a obra. Não é que é mais do que Jesus, o problema é que o tempo é maior. Mas os mesmos poderes que Jesus foi usado pelo Espírito de Deus,
um homem também é. Então ele não teve por usurpação. Ah, eu sou Deus mesmo, eu vou passar por cima da lei, por cima da ordem. Não, ele ficou igual os homens, semelhante, porque Jesus é o único, por isso que diz unigênito do Pai, porque ele foi criado por Deus, gerado por Deus. Ele se fez Deus, se fez carne, que é, e habitou entre nós. Então ele é diferente, no sentido é o único filho, o único homem que pisou nessa terra que era Deus, e é Deus. Porque tem até uma revista aqui que nós estudamos na escola bíblica, já na Assembleia de Deus, um dia desse aí, que aí o comentarista diz que homem gera homem, Deus gera Deus. Então não dá certo. O único que foi gerado foi ele. Aí gerou o próprio Deus. Agora homem gera homem. Pode ver que em vários lugares da palavra de Deus fala do filho dos homens. Então nós temos, os nossos filhos são homens. Agora Deus tinha um filho de Deus, ele gerou o filho dele. Então é ele mesmo. E nós geramos homens. Então entenda, aí ele diz aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante, por isso, porque ele é filho verdadeiro. O versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Obediente até a morte, irmão. E morte de cruz, não é qualquer morte. Não foi de febre amarela, não. Foi de cruz. Por quê? Humilhado. Como um assassino, como um malfeitor. Ele foi condenado sem ter culpa. É isso aí. E a morte dele foi como um condenado. Uma pessoa que é condenada a um crime terrível, sem ter feito. Então entenda. E morte, por isso que diz, e morte de cruz, não foi qualquer morte. Porque nós somos condenados à morte também. De que é malária, ou é falta de ar, ou é dor na barriga, o que é? Aí nós somos condenados. Agora ele foi condenado morte de cruz, ou seja, aquilo que era digno para um assaltante, para um ladrão, para um assassino, sei lá, uma coisa bem terrível, né? Então é uma morte diferenciada. Versículo 9, nós não temos muito tempo, eu vou explicar rápido aqui, mas eu queria ter mais. E diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos o nome. Sobre todo nome. Então entenda, Deus o exaltou. Quando nós falamos essa palavra Deus, nós temos que entender que Deus é a Trindade. É um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda isso. Então o próprio Deus o exaltou, o Jesus Cristo, que ele era o Cristo, o Filho, Cristo. Tem o Espírito e tem o Pai, Jeová, que é um Deus trino que concorda um com o outro. Não há discórdia. Então Deus, o Deus trino, o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que é sobre todo nome. Então, ao nome de Jesus, tem aqui no versículo 10, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui não está falando, irmão, nem no nome de Cristo, não. Jesus Cristo, está dizendo ao nome de Jesus, o nome do homem Jesus.
Quem entenda, Jesus, homem, Cristo, Deus. É isso aí. Dava até ter mais tempo para explicar aqui, porque isso é difícil de entender. Paulo escreve a Timóteo, dizendo: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele diz, então entenda, ao nome de Jesus, ao nome do homem, Jesus, que é sobre todos os nomes que existem. Deus o exaltou soberanamente e deu o nome acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos que estão no céu, os anjos, na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. Aí ele diz no versículo 11, para fechar aqui, e toda língua confesse que Jesus Cristo, agora ele fala do Cristo, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele dá uma separada aqui, porque senão qualquer Jesus aí vai pensar que tem o poder também, e não é. Então Jesus Cristo é o nome, aí toda língua confessará Jesus Cristo, que é Senhor, para glória de Deus Pai. Então, para a glória do Deus Trino. Então, entenda. Se Jesus, irmão, sem precisão nenhuma, não tinha necessidade de ele ser Deus, que já é Deus, era e é. Ele fez tudo isso, se entregou, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz para salvar você. Por que que eu sou tão orgulhoso, prepotente, exaltado e acho que posso e que devo, não sei o quê, e não aprendo, e não me humilho e não sou obediente? Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender que se eu não for dessa forma, se eu não me humilhar dessa forma, eu não tenho salvação. Então compreenda, é eu e você também. Então confesse o nome do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, com humildade. Busque ao Senhor. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. O Senhor é bom. E por isso o Senhor falou conosco nesse programa. Deus abençoe os que ouviu, para que eles possam, meu Deus, entender que precisam se humilhar. Precisam se humilhar debaixo da tua mão potente, para que no momento certo o Senhor venha exaltar cada um. Abençoa, meu Deus, dando o entendimento da palavra, pois é a palavra que salva cada um. Ajuda em tudo, abençoa em tudo, salvando, libertando, curando de todos os males. No nome de Jesus te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém.